Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai dissecar um verdadeiro manual de instruções de como construir uma máquina de conteúdo, uma fábrica moderna e totalmente automatizada. Se o seu objetivo é transformar ideias super complexas em materiais brilhantes e engajantes, sem perder dias no processo, você está no lugar certo. Então vamos direto ao ponto e entender o passo a passo de como montar essa estrutura do zero. Para quem já tentou produzir qualquer material mais profundo, seja um artigo ou um roteiro, a realidade costuma doer um pouco, né? São dias ali mergulhando em pesquisas, tentando estruturar o texto, depois vem a gravação e, claro, as intermináveis horas de edição manual para uma única peça de conteúdo. É um processo incrivelmente exaustivo. Mas e se a gente pudesse simplesmente cortar esse esforço pela metade? Ou melhor, automatizar quase tudo? Aqui está o mapa da nossa linha de montagem de hoje. A gente vai passar pela base do bom roteiro, a revolução da escrita com IA, o notebook LM atuando como nosso cérebro, os prompts avançados e, por fim, a produção final. Então, começando pelo primeiro passo, a fundação de tudo, a base do bom roteiro. A verdade é que, por mais tecnologia que a gente use lá na frente, não dá para pular as regras fundamentais da narrativa. Agências super experientes como a TAG 12 batem muito nessa tecla. A fundação é inegociável. Antes de ligar qualquer câmera, tem que ter o objetivo claro, desenhar um pré-roteiro, detalhar cena por cena e já pensar nas imagens de apoio, o famoso rolo B. É o feijão com arroz que funciona e garante que a história tenha começo, meio e fim. E olha só esse número, 2 minutos. Pensa nisso. Essa é a média global de tempo que as pessoas realmente prestam atenção em plataformas na internet. É um piscar de olhos. Por isso, o maior desafio dessa fase inicial é manter tudo breve. Ironicamente, como muitos especialistas costumam dizer, escrever um roteiro curto direto ao ponto dá muito mais trabalho do que produzir um texto gigantesco. A captura da atenção tem que ser imediata. Beleza, com a fundação montada, chegamos na parte 2, a virada da inteligência artificial. É aqui que a nossa máquina começa a ganhar velocidade e o contraste é simplesmente absurdo. No método tradicional, leva-se dias só para fechar um rascunho. Com a IA na jogada, isso cai para segundos. O brainstorming, que antes era horas suando frio numa sala, vira geração automática de templates. E aquilo que era a parte mais tediosa, que é editar tudo para manter a voz da marca, agora é um alinhamento instantâneo. Para rodar essas primeiras engrenagens, a gente usa ferramentas que aceleram o trabalho pesado. O ChatGPT, por exemplo, é perfeito para aplicar na hora aquelas estruturas de vendas consagradas, tipo a fórmula AIDA. O Copy.ai garante que todas as variações do texto têm um mesmíssimo tom corporativo. E o Descript faz uma mágica. Você joga um artigo de blog comum lá dentro e ele recicla isso e cospe um roteiro já estruturado e com os tempos marcadinhos. E agora a gente entra no terceiro pilar, o verdadeiro motor de tudo isso. O Notebook LM do Google. O que faz o Notebook LM ser a peça central dessa fábrica é uma coisa chamada grounding, ou ancoragem. Sabe quando a inteligência artificial começa a inventar fatos do nada, a famosa alucinação? Bom, aqui isso acaba, porque essa arquitetura consulta estritamente os documentos que a gente fornece para ela. É uma base fechada, de altíssima confiança. Ele não inventa, ele simplesmente entende e cruza os seus próprios dados. E a magnitude dessa ferramenta é de cair o queixo, 500.000 palavras por fonte. E você pode subir até 50 fontes no mesmo projeto. É uma capacidade de processamento colossal. Imagina jogar ali dezenas de manuais técnicos, PDFs de leis, transcrições de horas de vídeos e a máquina simplesmente lê, correlaciona tudo simultaneamente e não perde um único detalhe. Na prática, como a gente abastece esse cérebro de forma estratégica, simples e baseado em dados validados? A gente vai nas plataformas, pesquisa o que já está bombando em alta no momento, pega os links dos melhores vídeos e dos melhores artigos e joga tudo direto no Notebook L. Dessa forma, a gente não está adivinhando o que o público quer. A gente está alimentando a IA com o que o mercado acabou de provar, que dá resultado. O que nos leva perfeitamente para a quarta etapa, os prompts avançados, os códigos de acesso para destravar essa máquina. Para extrair ouro de todo aquele volume de dados, a gente precisa dos comandos certos. Tem uma instrução muito discutida em fóruns de gestão, como o da Geskov, que ilustra bem isso. Pedir simplesmente para a IA gerar 5 perguntas essenciais que capturem o significado central é genial. Isso força o sistema a ir muito além de um resuminho bobo. Ele precisa extrair a lógica mais profunda e pedagógica dos textos. E se o foco for vídeo? Esse é o prompt de ouro. Pedir para a IA atuar como um roteirista profissional.
Quando você faz isso, ela para de falar feito uma enciclopédia e começa a estruturar ganchos, criar aberturas cheias de tensão para segurar a atenção e cadenciar o ritmo. E o mais importante de tudo, ela faz isso usando apenas os dados daquelas fontes validadas que a gente subiu. Fato real com roupagem de cinema. Com a máquina configurada e rodando, vira uma linha de montagem absurda. De um único tema base, a gente gera em poucos minutos o conteúdo de uma semana inteira. Dá para tirar dali ideias super redondinhas para carrosséis visuais, uma edição completa de newsletter, listas de perguntas frequentes e até roteiros para debates. A reciclagem é infinita. E por falar em debate, tem uma sacada escondida no Notebook LM que é sensacional. O recurso Deep Dive deles pega seus arquivos e gera um áudio super dinâmico, simulando 2 apresentadores de podcast conversando sobre o assunto. Nativo, ele só fala inglês, mas o pessoal descobriu que, colocando uma instrução personalizada, dá para forçar a IA a debater em português do Brasil. Pode dar mais escorregadinha de dicção aqui e ali? Pode, mas a fluidez final da conversa é simplesmente brilhante. Finalmente chegamos na quinta e última etapa, a produção final. O momento de dar o polimento visual. Sabe aquela dor de cabeça clássica de montar cenário, arrumar as luzes e gravar horas de imagens de apoio? A inteligência artificial resolveu isso. Com plataformas de geração visual, tipo o Dreamina, a abordagem inverteu totalmente. Você pega as falas do roteiro, cola na ferramenta e em segundos tem cenas realistas em alta definição prontas para usar, tudo guiado por texto, sem precisar ligar uma câmera. Mas e se o material for algo mais prático, como um tutorial de tela? Aí, ferramentas dedicadas como o Focus-C entram em cena e fazem o trabalho pesado quase sozinhas. Você grava a tela e o software já aplica sombras perfeitas, ajusta margens, personaliza os cliques do mouse com cores e efeitos. Ele entende o dinamismo do que está sendo mostrado. E 2 funções dele são um verdadeiro alívio. Primeiro, o Smart Cut. A ferramenta sai varrendo a gravação e corta automaticamente os silêncios, as gaguejadas e aquelas hesitações que destroem o ritmo. Depois tem o zoom automático, que percebe onde estão rolando os cliques importantes na tela e dá aquele zoom suave, direcionando o olhar para a ação, tudo sem você ter que criar um único keyframe na edição. E para fechar o ciclo de vez, se a ideia for ter um apresentador, mas ninguém quiser aparecer no vídeo, sem problemas. O Focus-C também resolve isso com avatares de IA. Você gasta alguns créditos dentro da plataforma e adiciona um apresentador digital super realista. O sistema sincroniza perfeitamente o movimento dos lábios com o seu áudio e pronto, o resultado é super profissional. Olha, depois de ver de perto tudo isso, fica muito claro que aquelas velhas barreiras foram derrubadas. O tempo perdido com pesquisa exaustiva e edição maçante praticamente sumiu. A gente fica livre para focar no que importa, a estratégia e a criatividade. Então, a pergunta que eu deixo é, agora que o tempo deixou de ser desculpa e com uma máquina dessas nas mãos, o que a gente vai construir a partir de hoje? O céu é o limite. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.